Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Relatório Reservado. Eu sou João Bittencourt, editor de política do RR. Nesta edição, os destaques são: e agora, Trump? O anúncio do tarifaço de Trump ainda sofrerá escrutínio e detalhamento, mas de cara, há dois fatores centrais a serem destacados. 1. A medida desencadeará uma onda de reações e mudará o escopo do comércio internacional em qualquer cenário. Trata-se de um ponto de partida, e muito pode ser discutido, amenizado ou transformado em acordos mais amplos, apesar da ação de início unilateral dos Estados Unidos, inclusive para mitigar efeitos internos, que prejudiquem a popularidade de Trump. No entanto, a intenção do presidente norte-americano não é, fica evidente, de obter vantagens em certas áreas com ameaças retóricas, e sim de capitanear a lógica das relações econômicas globais, em uma espécie de substituição da OMS. No caso de blocos como a União Europeia, taxada em 20%, cuja aliança com os norte-americanos tem inúmeras camadas, haverá também um marcante impacto geopolítico. O mesmo valerá, mesmo que com características diferentes, para a Ásia, onde aliados muito próximos, como Japão e Coreia, ganharam, respectivamente, tarifas de 24% e 25%, sem falar na China, com seus 34%. 2. Para o Brasil, o sinal é razoavelmente positivo, dentro do possível e de acordo com os sinais que já haviam sido emitidos. A taxa de 10% está muito acima do que governo e setor produtivo avaliam que é cobrado dos Estados Unidos, 2,7%, e leva em conta cálculos não tarifários, o que acaba sendo um complicador. Mas o país não entrou em uma mira agressiva de Trump, seja na comparação com os países na lista dessa quarta, seja na retórica. Pode-se dizer o mesmo da América do Sul como um todo. Junto a isso, tudo indica que há disposição e canais abertos pelos Estados Unidos para conversar, o que abre caminho para um resultado final imediato. Nesse contexto, a reação brasileira tende a se dar com ênfase na diplomacia, de resto já em curso, mesmo que envolvendo uma ou outra medida retaliatória. Não há nenhum indício de escalada por enquanto. A popularidade de Lula e o Congresso. A pesquisa Quaest, divulgada nessa quarta, terá mais impulso dentro do que fora do governo. Explica-se: 1. A tendência de queda de popularidade de Lula em relação ao levantamento do mesmo instituto em janeiro, sim. No entanto, em relação a números mais recentes, de outras fontes, os dados são bastante similares. Ou seja, existe impacto, mas não um fato novo, no que se refere aos cálculos do mundo político. Isso ainda se adensa porque há pouco tempo hábil para que sejam sentidos e até conhecidos os efeitos das medidas nas quais aposta o Planalto 2. A grande pauta da oposição no momento é a anistia. Só que o assunto, até agora, não consegue capitalizar as dificuldades de Lula. É essa a imagem que está na cabeça dos parlamentares, e que pode tanto se consolidar como se reverter dependendo dos resultados da manifestação a ser realizada em São Paulo. 3. Lula não deve perder força nas negociações acerca da isenção do IR, inclusive porque a novidade, aí sim, é a indicação bem-sucedida da viagem ao Japão com ampla comitiva de que ele estará mais presente na articulação com deputados e senadores. A principal variável aqui passa a ser a relação com Arthur Lira, que também acompanhou o presidente no exterior, já que ficou com ele a relatoria do projeto. O efeito colateral da escolha, que reafirma a sua força na casa, é a perda de tração do seu nome para a reforma ministerial, mas não da sua influência nela. 4. Existe aí, claro, um reflexo direto no interesse dos partidos em estar no governo. Mais uma vez, contudo, isso não advém dos números da Quaest, no fundo já absorvido via levantamentos precedentes. Concretamente, os receios vêm sendo até amenizados porque Lula sinaliza que as mudanças serviriam apenas para melhorar a governabilidade, sem compromissos eleitorais. 5. Para o governo e o PT, entretanto, a pesquisa será um combustível para os diagnósticos e enfrentamentos já em curso no que se refere ao poder em Lula 3, ao papel da inflação e dos juros nesse cenário, bem como a disputa pela presidência do partido. A nova comunicação de Sidônio Palmeira também ganhará um pouco mais de pressão, especialmente no que se refere às redes, ainda que prevaleça a avaliação de que o trabalho está no começo. Indicadores. Sai no Brasil, nessa quinta, o indicador antecedente de emprego, IEMP, de março da FGV. No exterior, destaque novamente para os Estados Unidos, com o PMI de serviços de maio e os pedidos iniciais de seguro-desemprego, semanais. A voz que você ouviu nesse podcast foi gerada por inteligência artificial, mas todo o conteúdo escrito foi produzido por jornalistas do Relatório Reservado.